Débora, nunca viajei, nunca morei fora, nunca pus o pé para fora do Brasil, mas preparo alunos para estudar fora. Sou uma fraude? Me sinto mal. Foi essa frase que eu recebi na semana passada. Faça uma live sobre isso, teacher, por favor. Foi isso que eu recebi e por isso que eu trouxe essa live hoje para você, esse episódio do podcast para você. Por quê? Existem muitas pessoas assim, mundo afora, com a mesma insegurança, com o mesmo sentimento de impostor, de impostora. Poxa, como é que eu preparo o meu aluno para viajar? Eu ensino para ele tudo o que ele tem que fazer e eu mesma nunca fui. Como é que eu falo que ele não precisa ter inglês para ter um trabalho bom, um salário legal para poder viajar e eu que sou professora de inglês não consigo? Então a gente vai falar sobre isso nessa live de hoje, discutir esses assuntos e destrinchar. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, várias histórias, várias coisas para dividir nessa live. Então, tudo começou quando num dos stories que eu mencionei há uma semana mais ou menos, né? Eu comentei que assim, eu mesma viajei para os Estados Unidos uma única vez. E pasmem, essa única vez foi quando eu nem tinha começado o curso de inglês ainda. Então, quem conhece a minha história, gente, olha o meu cachorro fazendo barulho lá fora. Quem conhece a minha história sabe que eu comecei a estudar inglês com 20 anos. Então, eu não comecei a estudar cedinho, quando eu era criança. Não, eu fui começar a estudar com 20 anos de idade. E aí, quando eu viajei, quando eu consegui viajar, né? Eu tinha 18 anos, ou seja, eu nem tinha começado a estudar ainda. Eu estava naquele nível. Eu acredito hoje, olhando para trás, como eu já gostava de inglês, eu já conseguia, assim, já consumia bastante o idioma através de música, através de série, essas coisas. Eu acredito que eu tivesse ali no nível B1, sabe? Um A2 mais, um B1 ali. Então, assim, eu conseguia entender, eu conseguia falar algumas coisas, mas era muito limitado. O meu comando era muito limitado daquilo que eu conseguia fazer. E essa viagem foi para Disney. Então, o sonho da minha irmã com 15 anos, ai, Carol, com 15 anos, o sonho da minha irmã era ir para Disney. E uma tia deu de presente para nós duas, ela tinha 15, eu tinha 18, essa viagem. Então, nós ficamos aí 10 dias, 10 ou 15 dias, não me lembro muito bem, Disney e Miami, né? E aí, gente, qual é que foi assim a sensação? Hey, Barb! A gente foi com guia, então fomos aí em um grupo de turismo, tinha guia que falava em inglês, que pedia as coisas pra gente, tudo. Mas como, né? De novo, eu gostava, eu fui tentando falar, fui tentando me comunicar. E eu me lembro muito claramente que uma vez eu cheguei, a gente estava no Epcot, né? Que é o parque lá. E eu vi um objeto que eu falei, caramba, que legal, mas estava sem o price tag, né? Daí eu perguntei para uma pessoa do meu lado, eu falei, how much is this? E ela falou assim, ela começou a conversar comigo. Ela falou, so you're not from here? Where are you from? E aí, gente, ela começou a desenvolver um papo, tipo assim, você já visitou tal lugar que mostra os ex-presidentes americanos? É muito legal, você precisa ir lá ver. Você já viu tal coisa? Você já viu tal coisa? E aquilo foi me dando um desespero, um borbulho interno, que eu, na hora eu travei, olhei pra ela e falei assim, sorry, I don't speak English. E vazei, né? Piquei a mula, como a gente diz aqui, saí de perto. Então, assim, para vocês terem uma ideia de qual era o meu comando do idioma nessa época. Não conseguia desenvolver uma conversa, não conseguia entender tudo que se falava em todas as rides do parque. Ah, muitas vezes na hora do café da manhã, né, que eles perguntavam orange juice, chocolate milk, eu não conseguia entender e eles acabavam falando espanhol, vendo que eu e minha irmã a gente conversava em português, eles acabavam falando espanhol. Em lojas, eu queria, por exemplo, que segurasse. Eu comprei um bichinho de pelúcia grande, assim, um pato Donald grande. Eu não queria ficar andando com aquilo, eu queria que ela segurasse aquilo pra mim, pra eu poder pegar depois. Pra expressar tudo isso era muito complexo, era muito sofrido, sabe? Então, assim, só pra vocês terem uma ideia de que quando eu viajei, eu não tinha o domínio do idioma. E quando eu voltei, eu tava na mesma, tá? Então, assim, ai, nossa, porque viajou, fala super bem. Isso não é verdade.
Então, o que eu tô aqui para dizer hoje para você, e a gente vai desenvolver essa conversa, é que não é porque você viajou ou porque você morou fora que o seu inglês é bom o suficiente ou que você é bom para ensinar. E vou te falar algumas outras percepções e algumas coisas que eu aprendi durante todo esse tempo. Enquanto coordenadora pedagógica da escola onde eu trabalhei 18 anos, era eu que fazia o nivelamento dos novos alunos. Então, claro que a gente tinha uma equipe, mas uma boa parte, a maior parte dos nivelamentos, quem fazia era eu. E eu me lembro que uma vez chegou uma moça que tinha morado fora 8 anos. Ela morou em Londres por 8 anos. E quando eu vi, né, quando eu comecei assim, a pergunta, na verdade, assim, já vinha com um pré-diagnóstico para mim, sabe? Então, assim, um histórico, resumido do aluno. E eu vi, cara, morou 8 anos na Inglaterra. Espera-se o quê? Né? Você que está aí do outro lado, teacher. O que você esperaria se você recebesse um aluno que falasse para você assim: Olha, eu morei 8 anos na Inglaterra. Você espera que seja uma pessoa que já se comunica bem. Então, assim, quando eu recebi esse pré-diagnóstico, eu já moldava como seria o meu teste de nivelamento. Então, eu já começava, eu não começava assim só do Hi, how are you? What's your name? Eu já chegava assim, Hello, have a seat, please. What's your name? Where are you from? Where have you lived? Já, entendeu? Já, né? Chegava já engrenada. E aí, eu lembro que eu cheguei engrenada com essa pessoa. Quando essa pessoa abriu a boca, gente, pensa no inglês quebrado. Pensa num negócio que me surpreendeu, porque assim, Simple Past não existia. I went não existia, era I gold. Umas coisas assim, she do, sabe? Umas coisas assim tensas. Tensas no sentido do quê? De uma pessoa que morou 8 anos fora, né? E não conseguia desenvolver uma conversa clara. As ideias ela falava, mas era tudo desconexo, era muito complicado de entender. E aí eu fiquei numa situação super delicada, porque o quê? Essa pessoa, de uma certa forma, ela tinha algum vocabulário, mas a estrutura era muito bagunçada. E aí eu fui entender como é que foi que isso foi acontecer na hora, né, de fazendo as perguntas, eu fui entender que ela trabalhou num pub. Então, ela trabalhou como garçonete durante todo esse tempo e ela não fez aulas de inglês durante todo esse tempo morando lá. Então, você acha que as pessoas, né, que estão lá fora, vamos supor, você vai para um restaurante aqui no Brasil e você encontra um gringo. Aconteceu comigo semana passada. A pessoa falava espanhol, você via claramente que não era brasileira. Se a pessoa falar alguma coisa errada em espanhol com você, uma coisa errada em português com você, você não vai parar e corrigir a pessoa. Você vai, beleza, entendi, vamos que bora, né? A mesma coisa acontecia com ela. Ela trabalhando num pub, as pessoas não estavam lá para ensinar inglês para ela, as pessoas estavam lá para fazer o pedido, receber o que queriam e ir embora. Então, se eles se entendessem, e mesmo que ficassem numa conversinha depois, se fossem compreendidos, ninguém ia ficar corrigindo. Até porque, gente, é chato, é cansativo, né? Você ficar corrigindo, não tá lá para ser professor, para ser professora. Muito menos uma pessoa que tá indo consumir alguma coisa num pub, num bar, tá lá para ser professor, para ser professora. Então, o fato de você morar fora não faz com que o seu inglês seja melhor, muito menos com que o seu ensino seja melhor. No máximo, vai te dar uma boa base de cultura. Isso é muito legal, né? Mas você tem que ter essa abertura para continuar estudando o idioma, para estudar a estrutura, para estudar como se comunicar propriamente em situações diferentes. Porque se você for grosseira, se você for intrometida, se você for sem graça, se você for sarcástica, o máximo que eles vão te dar é um olhar de canto assim, isso aí. Ninguém vai falar para você, ó, vem cá, deixa eu te contar. Isso que você tá falando é rude aqui no nosso idioma, tá? Gente, muitas vezes eles nem sabem que existe um equivalente em português que é totalmente ok. Aqui são aquelas questões das nuances das nuances culturais que a gente vai encontrar em vários idiomas, independente de onde seja. Então é muito além da língua, vai te dar sim um cultural awareness, mas talvez você nem saiba o porquê. Tipo, foi inapropriado, mas por quê? Você precisa perguntar. Você precisa ter essa mente aberta para entender por que que aquilo funcionaria em português e não funcionaria em inglês.
Olha aqui a Bárbara, ó, já tive alunos que moravam nos Estados Unidos, já fazia um tempo e não falavam nem how are you. Tá vendo? Então, assim, é comprovado isso, assim, por vários professores que trabalham com alunos que moram fora, né? Que trabalham principalmente com iniciantes, pessoas que moram fora. Tem muita gente morando fora que não fala o idioma. Muita gente. É difícil pra gente que é professor entender isso, né? Como é que a pessoa mora num lugar tanto tempo? Tem gente que mora 10 anos e ainda não consegue se comunicar. Por quê? Porque vive naquela ilha. Quer dizer, é como se mora num outro país, mas é como se vivesse não, vive cercado de pessoas que falam o idioma materno. E isso não leva ao desenvolvimento. Isso vale a mesma coisa para professor. Por exemplo, o professor que vai fazer um intercâmbio e mora em um lugar onde, num dormitório onde todo mundo é brasileiro, onde todo mundo fala espanhol e não se esforça para efetivamente desenvolver o idioma. Volta para cá como? Do mesmo jeito que foi. Não volta. Não, entendeu? Não, não vai, gente. Não vai voltar melhor por osmose. As coisas não acontecem por osmose. As coisas precisam de um esforço, precisam de um self-awareness, precisa que o profissional, o professor ou a pessoa que está fazendo o intercâmbio, quem seja, olhe para dentro e se reconheça. Reima, e se reconheça. Quais são os meus pontos fortes? O que que eu preciso melhorar? E aí sim trabalhar em cima disso. Mas só viajar não vai transformar você em um falante proficiente e muito menos em um professor muito bom. Vamos ver o que a Dê disse aqui, ó. Eu fiquei um mês no Canadá e tinha que fugir de brasileiro para treinar o inglês. Quem não quer aprender fica na cola de outros e não se aprimora. Tive uma aluna morando há um ano no Canadá e não falava. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? E fora que tem gente assim que é professor, que eu sei que tem experiência internacional, mas que ainda comete erros. São coisas assim que a gente vê, né? Que comete erros. Então, isso significa o quê? Ah, tá, Débora, você é perfeita, você não comete erro? De jeito nenhum, não é isso que eu tô dizendo. Mas são erros, assim, estruturais. Erros que não deveriam acontecer, principalmente para quem ensina, né? Então, o que que acontece? Tem que ter essa busca, tem que ter esse senso de que não é morar ou não morar que faz de você um bom ou um mau profissional, mas é o quanto você se aperfeiçoa, o quanto você busca, né, o autodesenvolvimento, o quanto você tem senso crítico com o seu próprio inglês, tanto para o bem quanto para o mal. Porque essa insegurança, ela pode vir de várias formas. E uma dessas formas é, inclusive, você se subjugar. Você tá naquele eterno looping de nunca tô pronto o suficiente. Nunca sou bom o suficiente. Nunca não o suficiente. O suficiente, lembra a pergunta que eu sempre trago pra você? Suficiente pra quê? Suficiente pra ensinar um C1? Não é mesmo? Vamos lá, vem estudar, vamos praticar, que você vai ficar. Suficiente pra ensinar um A2, B1? Cara, tá mais do que pronto. Tem que começar. Suficiente para começar a ensinar criança. Eu tenho, né, uma aluna que se sente super insegura com inglês e ela quer ser teacher. Super insegura. Cara, começa dando aula para criancinha, sabe? Eles não julgam. Tô falando que pode ser de qualquer jeito? Não. Vocês sabem que eu sou a inimiga do de qualquer jeito. Eu sou, assim, a maior amiga do muito bem feito, mas não do perfeito. Quem fica esperando o perfeito, ou começa tarde demais, ou nunca começa. Porque o perfeito nunca chega. O perfeito nunca chega. Então, comece com o que você tem hoje com aquilo que você alcança. Sabe quando a gente é pequenininho, que a gente quer pegar uma coisa de cima da prateleira? Você não vai logo pegar a prateleira maior, que você sabe que você não vai chegar, ou que você vai ter que esperar 5 anos para crescer o suficiente chegar lá. Você sobe num banquinho e alcança aquela que está mais perto para você. É assim, é assim que a gente tem que pensar no nosso teaching. Não precisa esperar ter nível C2 para começar a dar aula. Isso é absurdo. Chega a ser ridículo. Mas também, né, não adianta querer dar aula para B1 sendo B1. Também não funciona. A insegurança, lógico, que vai bater, você vai se sentir encurralado, você vai se sentir nervoso, vai faltar palavra na hora de explicar, vai ter que ficar dando volta, sabe? Cobre um santo, descobre outro, o negócio vai ficar feio, vai perder a autoridade, fica feio. Então começa aonde você domino o B1. Ótimo! Tem muita gente abaixo disso. Tem muita gente no nível A2 por aí. Muita gente no nível A1. Muita gente no nível A0. Então, comece.
Siga o seu propósito, sabe? Faça o seu serviço, que é isso, a gente está aqui para servir. E o serviço é isso. Faça o seu serviço. Se o seu propósito é ensinar, ensine aquele que tá aí para aprender com você. E aí, conforme você vai aumentando os alunos que você atende também. Ó, mais um que a D disse, ó, o que vale é só a cultura. Este dia assistindo um vídeo no YouTube sobre Chicago, o cara falou que tinha três Magnet Elementary School. Eu tive que pedir ajuda ao ChatGPT para entender o contexto de Magnet. É isso, né? E são várias coisas que são muito locais e muito específicas. E tudo bem, a gente não consegue ser também, né, entender a cultura de todos os lugares do mundo, só porque falam inglês. Não. Tem coisas que sim, a gente tem que pesquisar e tem que entender. Essa questão da parte da cultura tem uma história que eu acho muito engraçada, e eu sempre comento isso como essa questão de diferença cultural mesmo. Ainda na época que eu trabalhava na escola, a gente tinha um professor que é chileno. E ele estava sentado no computador dos professores, e eu tinha um computador na minha sala, mas por algum motivo, eu acho que meu computador estava quebrado, alguma coisa assim, não estava funcionando. E eu precisava usar o computador da sala dos professores rapidinho para imprimir uma prova oral, uma coisa assim. E ele estava sentado lá. E como é que funciona, né, com o coordenador? O coordenador entrou na sala dos professores e falou assim: Ah, o nome dele é Henrique, hein? Se você estiver assistindo, deixa um like aqui. Eu falei assim: Henrique, você está usando o computador? Gente, óbvio que ele estava usando o computador, né? Lógico, ele estava sentado na frente do computador, é óbvio que ele estava usando o computador. Mas o nosso português, né, a gente aqui brasileirinho, a gente tem aquele jeito assim, você está usando o computador só para ser simpático, para a pessoa falar assim, não, claro, você precisa, pode sentar aqui, daqui a pouquinho eu volto, né? Era o que todo mundo faria, né? Aí eu chego na porta da sala, ei, você tá usando o computador aí? Ele assim, sim, tô usando, por quê? Algum problema? Olha isso. Sim, eu estou usando. Sim, ele estava usando. Por quê? Algum problema? Como quem disse, por que você quer usar? Mas olha, no nosso aspecto cultural, se alguém vir e fala assim pra você, por que algum problema? O que que você entende? Sarcasmo, não é? Por que algum problema? A gente vê isso como sarcasmo. Na hora, os professores que estavam na sala fizeram assim, nossa! Ele olhou. Ele falou, por quê? O que que eu fiz? O que que aconteceu? Ele não entendeu nada. Daí a gente ria muito. Daí nós explicamos pra ele, não, porque aqui a gente não fala, né? Algum problema. Ou se alguém quer usar, a gente fala, não, tó, pode usar, tal, né? E sai. Aí ele falou, nossa, eu nem me toquei disso, nem sabia disso. Então, essa parte é muito boa, assim, quando você viaja, porque você vai cometer várias gafes, né? E não vai entender. Como a gente estava num ambiente ali de professores e a gente sabia desse cultural clash, a gente explicou isso para ele. Mas muitas vezes, se você só viaja desavisado, você nem vai saber o que foi que aconteceu ali, né? Você vai receber uns olhares meio tortos assim. Nós, como somos brasileiros, somos muito gente boa, demais. Então a gente fala, acolhe, dá risada, vira piada, vira, né, vira história para contar. Eu adoro essa história, porque é um super sinal disso. Mas em outras culturas mais fechadas, você vai simplesmente receber um olhar gélido, assim, meio de desaprovação, e a pessoa vai sair de perto. Você nem sabe o que foi que aconteceu. Então, aí o que que você vai ter que fazer? Procurar, pesquisar. Como disse a nossa D aqui, né? Hoje em dia, base para pesquisa é o que não falta, né? Material, fonte de pesquisa é o que não falta. ChatGPT, amigo do coração, minha assistente se chama Cora, aliás, né? Me ajuda em muitas coisas. É, mas assim, claro, né? Tem que ter alma, esse é assunto para uma outra live, mas tem que se aprimorar. Não é só morei fora, agora sei, não morei fora, não sei. E eu entendo a dor, sabe? Eu entendo a dor, por exemplo, de você preparar várias pessoas para viajar e nunca ter viajado. Mas o fato de você não ter viajado, você tem que pesar várias coisas, né? Por exemplo, no meu caso, eu viajei essa única vez, depois não viajei mais. E muita gente ficou surpresa. Eu recebi mensagem assim, ó. A Camila comentou comigo numa mensagem. Ela disse assim: Débora, te admiro ainda mais, porque eu sempre achei que você tivesse morado fora. Não, gente. Eu atingi o nível C2 certificado por Cambridge, sendo nascida e morado a vida inteira aqui no Brasil. E nem no Brasil, cidade grande, Brasil, cidade pequena, Brasil interior do estado de São Paulo. Então você não precisa ter morado sei lá onde, ter feito pós não sei do que, para ter um nível de proficiência no inglês.
tá? O que vai definir o seu nível de proficiência no inglês é o seu nível de dedicação, o seu nível de autodesenvolvimento, o seu nível, o seu senso crítico consigo mesmo. Porque tem muita gente que nem sabe o que não sabe. Ah, não, aí tem o C1. É isso aqui mesmo, que é assim que fala mesmo. Nem vai checar para ter certeza. Nem vai se certificar de que aquela correção no writing que está fazendo é mesmo apropriado. Não, porque eu aprendi assim, é assim. Então, quando você tem esse senso crítico, quem é meu aluno sabe muito disso. Eu tive uma aluna que comentou esses dias e falou: Débora, você me faz sentir melhor como professora, porque você, mesmo tendo já um nível C2 de proficiência, você não se aperta em um assunto mais delicado, abrir o dicionário na nossa frente e consultar junto. E a gente sente que vai aprendendo junto, que eu não preciso saber 100% de tudo para ser uma professora boa, sabe? Então, isso faz você se desenvolver, isso faz a gente crescer, isso faz a gente ser melhor a cada dia. Essa abertura significa o quê? Que sim, eu sei muito, mas significa que eu sempre vou ter coisa para aprender, principalmente em aspectos culturais. Lembra que a língua é uma coisa viva. Então, ela vai se adaptando, ela vai mudando, ela vai aceitando outros usos. Essa semana mesmo a gente discutiu em uma aula o uso do ing. Então, I'm liking it, I'm loving it. Gramaticalmente não é correto, mas por que que tá lá no anúncio do McDonald's? Que agora que virou Mac, né? Por que que tá lá no anúncio do McDonald's? Porque em uma situação informal as pessoas usam. Então é importante o seu aluno ter esse awareness, que olha, gramaticalmente não é a melhor forma, não é indicado. Num writing de Cambridge, né, num speaking de Cambridge, não fale desse jeito. Porém, na rua, no vídeo, em série, você vai ouvir, né? E aí acontece. Deixa eu ver aqui, ó. A Marina falou uma coisa muito bacana. Ela disse que ela já superou essa coisa do perfeccionismo, graças a Deus. A Má me acompanha nessa jornada. Na verdade, eu acompanho. Nós nos acompanhamos, né, Má? Nós nos acompanhamos nessa jornada há algum tempo. E aí é um processo de crescimento dos dois lados. A Má disse assim: já tive alunos que preferiram professores nativos, e eu sei que não é melhor nem pior, só é diferente. Mas como eu vou explicar isso para o aluno? E vamos lá, vamos começar destrinchando esse assunto, né? Como é que você explica isso para o aluno? Que o professor nativo não é melhor nem pior do que um professor não nativo. Na verdade, Má, eu arrisco assim dizer que dependendo do profissional, ele não é tão bom quanto um professor não nativo. E isso assim por diversas razões, tá? Sendo a primeira delas, essa própria questão cultural, né? Então, sei lá, o aluno vem com uma expressão idiomática, né, do português que o professor vai falar, faço ideia, o professor nativo, porque o professor nativo muitas vezes não se esforça para aprender português, então ele não fez o trabalho contrário, né? Enquanto nós, como aprendizes do inglês, nós fizemos o mesmo passo do nosso aluno, os mesmos passos, né? De não falar nada, a entender um pouco, a entender muito, a expressar pouco, a expressar bem, a expressar muito. A gente fez esses passos. Então a gente entende o que que acontece no processo de aprendizado de um segundo idioma. Sendo que nós decidimos ser professores por opção, né? A gente estuda como é que o aprendizado acontece, como é que o aprendizado de uma segunda língua acontece. Então, se o professor nativo não for um professor comprometido com o ensinar, ele não vai ser melhor do que um professor que fala o idioma. Inclusive, um próprio professor nativo fala isso, né? Ele mesmo fala, o Brian, que tá no Teacher Base, ele mesmo fala, gente, vocês como professores falantes nativos de português têm uma vantagem gigantesca contra nós, que ele se coloca, né? Que somos nativos. Porque vocês trilharam os passos do seu aluno. Vocês sabem prever aonde vai doer. Vocês sabem prever a dificuldade que esse aluno vai ter, coisa que os nativos não conseguem. Para eles, é muito simples articular um should have known. I should have known.
Agora, vai falar isso para um aluno de básico, pede para ele repetir, para ele entender a estrutura que está por trás, para ele entender quando é que se usa uma preposição ou outra. É muito complexo, né? O professor não entende. Por que que tá tão difícil assim? É tão óbvio, é tão óbvio. Só que o tão óbvio para um falante nativo não é tão óbvio para uma pessoa que está aprendendo. Então, por que que o correto é a gente fala eu vou à padaria, mas a gente fala vou lá na padaria? Pra gente não é óbvio, né? É muito óbvio. Porque essa aqui é a forma gramaticalmente correta, essa aqui é a forma coloquial. Isso é óbvio. Porque a gente usa determinadas estruturas no português, né? Por exemplo, aqui no português, em português, vai explicar isso. A gente não precisa saber explicar como nativos, falantes nativos. A gente simplesmente usa porque a nossa história toda é baseada nesse idioma. Então a gente tem essa parte instintiva, né? Essa parte instintiva de saber falar sem precisar olhar os porquês. E quando a gente pega um professor nativo, se ele não tiver essa disposição de olhar os porquês, ele não vai ser um professor tão bom quanto um falante de português, por exemplo, né? Não vai. Se ele não conseguir modular o idioma dele para caber no aluno, dependendo do nível que o aluno tiver, ele não vai ser um bom professor. Porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Quem é professor aqui sabe que a gente, se você vai dar aula para básico, você fala de um jeito mais pausado, mais articulado. Se você vai dar aula para intermediário, você modula de uma outra forma. Se você vai dar aula para avançado, você modula de uma outra forma. Então, a gente se adapta a comunicar, né? A gente adapta a nossa comunicação de acordo com aquilo que a gente entende que nosso aluno vai compreender. Ou, claro, que vai adicionar um teco de desafio aí, mas que não vai ser impossível, que não vai fazer esse aluno se sentir mal. O falante nativo já não consegue ter esse filtro. Não consegue ter esse termostato, sabe? De falar, ó, agora um pouco mais, agora um pouco menos. Não consegue ter esse termostato. Ele só consegue ver, e eu li essa definição muito, muito boa, assim, vou trazer ainda num post para vocês, da diferença do termostato e do termômetro. Seja um termostato e não um termômetro. O termômetro, ele só identifica quando a coisa tá errada, né? Então, assim, tá certo ou tá errado? Tá para cima ou tá para baixo? Não tem um plano de ação num termômetro. Já um termostato, ele é adaptável. Tá quente demais, o termostato ativa ali a refrigeração. Tá frio demais, o termostato desliga a refrigeração. É o que a gente faz com o nosso inglês nas nossas aulas. Nós usamos a reação do aluno como um termostato para a gente medir o quanto a aula está fazendo efeito, está atingindo esses alunos. Se você não tiver isso, você vai usar o seu ritmo, aquele lance de aula não ser para o outro, a aula é para você, né? Você monta a sua aula, no papel tá linda, papel aceita tudo. E aí você vai e joga aquela aula no seu grupo. Se funcionar, glória. Se não funcionar, sinto muito. É assim que eu sei fazer o inglês natural falado. É assim e viva com isso, né? Então, nesse ponto, Maia, eu acho que a gente tem todos os argumentos possíveis e imagináveis para debater e explicar isso com muita clareza para o aluno mesmo. E se mesmo assim ele quiser e fizer questão, né? Vai com Deus. Eu tive casos assim de professores pseudo-nativos, né? Um professor que se diz é nativo, mas na verdade ele era nativo da Colômbia, não era nem nativo de país falante da língua inglesa. Mas a gente tem um lance de que assim é bonito falar que é inglês, né? É bonito falar que não é de um país da América Latina ou de um país de terceiro mundo. É bonito dizer isso. Meu Deus, que ranço que eu tenho desse tipo de coisa. Tenho ranço mesmo, abertamente falando, tenho ranço. Falo inglês, acho uma língua linda, mas acho que nenhuma cultura é melhor do que nenhuma. Todas têm os seus pontos fortes, todas têm seus pontos fracos, todas têm aí, enfim, né, as suas nuances. Anyway. E esse professor chegava corrigindo tudo e todo mundo, inclusive o material que ele usava. Não, esse material aqui tá errado, isso aqui tá errado, não é assim que funciona. Uma arrogância. E eram os alunos que tinham os piores resultados. Por quê? Porque ele chegava lá para dar aula para ele do jeito que ele queria, do jeito que ele gostava, do jeito que ele achava que funcionava, que ele tinha tirado do umbigo, sabe? Então, assim, não, gente, esse professor não vai ser bom, muito pelo contrário, esse professor vai ser péssimo. O professor bom de verdade, ele tem humildade.
independente de onde ele nasceu, de onde ele viveu, de onde ele foi criado. Ele tem humildade e ele tem disposição de se desenvolver e de olhar o desenvolvimento do aluno, de montar uma aula, de montar um curso, de montar um conteúdo que vai ensinar e que não vai ser um show, uma performance da Pink. Adoro a Pink. Não vai ser uma performance, sabe? Não vai ser a Beyoncé no palco. Não precisa disso. O que ele precisa é que o aluno saia performando muito bem e não ele. Claro que se a aula, né, der para ser muito boa, engajante, os alunos se divertirem, você sai com aquela sensação de cara, que aula boa, que aula boa, que aula produtiva, que aula feel good. É ótimo, mas de onde a gente pega essa energia? Do aluno. Não é de você chegar lá e falar, dá um show maravilhoso e os alunos aplaudem, mas vira as costas e não sabe produzir aquilo que era o objetivo da aula, né? Não é isso. Olha aqui a D falando, tive muito professor no MBA, sabia muito pra cima de didática zero, então não adianta só saber. Exatamente isso, D. Todo mundo, né, já teve um professor na vida. Ah, ele sabe muito, mas é só pra ele. Porque, gente, o ato de ensinar, e quando eu olho pro lado, não é porque eu tô lendo, é porque eu tô pensando assim, e montando, né, a- o pensamento na minha cabeça. E tá vendo que a gente faz isso em português, em inglês, em qualquer idioma a gente faz isso? Eu tô pensando como eu vou expressar isso pra vocês na minha língua materna. Não adianta, o ensinar, ele é o ato máximo da simplificação. Então, quando você entende uma coisa muito complexa e você consegue simplificar a ponto de passar isso para outra pessoa, uma pessoa que nunca viu o conceito, e a pessoa consegue entender e se apropriar desse conhecimento para ela, gente, isso é o máximo da sofisticação, né? Um máximo assim do que é lindo ensinar. Porque é isso, né? Você pegar, sistematizar, digerir, sistematizar, se apropriar de um conhecimento, lidar com aquele conhecimento, moldar aquele conhecimento em algo que seja entregável, em algo que seja assimilável e passar isso para outra pessoa. E ver a outra pessoa se apropriando disso. É um gesto, gente, além de tudo é generoso, né? É lindo demais, é um gesto de generosidade, é um ato de generosidade, de... Ah, eu acho demais de lindo, gente. Ensinar eu acho a coisa mais linda do mundo, independente do que você ensina. Você pode ensinar a fazer bolo, a fazer brigadeiro, a fazer tricô, o que for. É lindo demais, é um ato de generosidade, de sair do próprio umbigo. Nenhum professor que é voltado para si vai conseguir ser bom naquilo que faz porque a gente está no ponto alto do servir, né? Do mesmo jeito que nenhum médico que trabalha para si vai ser bom, porque é outro ponto alto do servir. O enfermeiro, um dentista, ele tem que fazer para o próximo. É o serviço, é oferecer o serviço. Isso é tão importante. Então, deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa que eu anotei aqui, porque eu fiz um roteirinho, ó. Roteirinho aqui à mão do que eu queria falar com você. Contei a história da moça. Então vamos lá. Nos passos que eu já, né, falei tudo para vocês aqui, mas eu vou resumir os passos para que você seja realmente um professor muito bom, mesmo se você nunca morou fora. Então, passo número um, desenvolvimento contínuo. Não se acomode, não pare, não deixe de se desenvolver, tá? E sempre se exponha a ambientes que te desafiem. Porque, por exemplo, essa professora que me disse toda insegura, né? Nunca viajei, como é que eu treino os meus alunos? E a Marina, que disse que já se livrou desse processo de perfeccionismo. Como foi que a Marina se livrou? Mar, eu vou contar aquilo que você me falou. Me fala se é isso mesmo, tá? Vou contar aqui pra galera aquilo que você me disse e me fala se foi isso mesmo. Mas eu tenho muitos professores que passam pelo Advanced Language Practice e que me dizem exatamente isso. Débora, foi transformador. Porque fazer parte de um grupo, de um clube de conversação para professores, professores de alto nível, professores que têm um inglês muito bom me fez entender que, um, eu consigo me expressar muito bem, sim, melhor do que eu imaginava do que eu conseguia.
Porque os assuntos são sempre muito profundos, são assuntos sempre muito assim, thought-provoking, são assuntos. Gente, é assunto assim, é assunto atrás de assunto. Pensa um monte de professor que adora falar, é assunto atrás de assunto, né? E a gente sempre vai cavando deeper and deeper. Bom, e número dois, mesmo os professores que eu super admiro, que são maravilhosos, que são incríveis, também têm as suas struggles, também têm as suas dúvidas, também têm os seus questionamentos. Então, quando você entende que você não é nem a última bolacha do pacote, não é nem a quebrada, não é nem a última bolacha inteira do pacote, nem o último granulado do brigadeiro, porque eu amo brigadeiro. Então, você não é nem a última colherada do brigadeiro no pote. E nem o cocô do mosquito do cavalo, quando você entende que você não tá nem lá, nem cá, você fala: caramba, olha o tanto de coisa que eu tenho para aprender, mas olha o tanto de coisa que eu já sei fazer. A sua confiança faz o quê? Ela atinge o nível certo. Você não é nem mais do que você realmente é e nem menos do que você realmente é. Você sabe onde você está e você sabe que dali pra frente o que fazer e não te dá aquele desespero de falar: meu Deus, eu sou muito ruim. Não, certo? Você tem uma perspectiva realista de onde você se encontra. Então, fazer parte de um grupo, de um clube de conversação que te ajude a identificar e entender todo esse processo, entender aonde você quer chegar, como é que você faz para chegar lá, mas o tanto que você já caminhou é muito precioso. E isso é o que a Marina e vários outros teachers, teacher Fábio, Letícia, muitos teachers que passam por mim comentam exatamente isso, exatamente essa sensação de ter uma noção exata de onde eles estão, nem mais, nem menos. Então, autodesenvolvimento, exposição, tá? Exposição realista. Foco no aluno. O que que significa foco no aluno? Significa que você vai. A aula tem que ser muito boa, sua aula vai ser muito boa quando o seu aluno produzir mais do que você. Quando o seu aluno fala mais do que você. Quando o seu aluno subir ao palco e não você. Aí sua aula foi muito boa. Aí sua aula foi incrível, sabe? Porque você não é o centro. Você já sabe, você já fala. Se você quer falar bonito, se você quer um lugar para gastar seu inglês, vem para o Advanced Language Practice. Na sua aula, você é o instrutor, você é o monitor, você tá no backstage, você não tá no palco. Você é o backing vocal, certo? Passo número 3. Deixa eu olhar aqui qual que é o passo número 3. Não, já tô no passo número 4 já, ó, estudo constante, foco na evolução própria, atenção nos alunos e o senso crítico, o senso crítico de quem você realmente é. Nem a última colher de brigadeiro, nem o cocô do mosquito. Você é algo ali no meio, como somos todos, né? Em desenvolvimento sempre, certo? Então, morou fora, não morou fora, não te qualifica nem desqualifica. É um fato da sua vida. Simplesmente isso. É um fato. Bacana. Deve, muito bacana, deve dar muitas histórias, né? Quem morou fora deve ter muitas histórias bacanas para contar. No mínimo, gera muito conteúdo, isso é muito bom, né? Gerar conteúdo, quem tá aqui na internet sabe o quanto é importante gerar conteúdo. Então, no mínimo, gera muitas histórias boas, muito conteúdo, muita troca. A Fer Kaline, que morou fora, tem muitas histórias bacanas. Conheço vários professores que moraram fora que têm muitas histórias bacanas. Mas se você for perguntar para todos eles, não vai ser isso que definiu quem eles são ou quem eles deixam de ser como profissionais. O quão bom professores eles são, né? Então a Dê colocou aqui, ó, um último comentário. Esse grupo liderado por você é Mara. A gente percebe que tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, todo mundo tem o que aprender. É isso. É exatamente isso, Dê. Todo mundo tem o que aprender, inclusive eu, que eu sou ali eu sou a líder do grupo, né? Então muitas vezes eu me controlo para não aparecer, para deixar. Eu deixo os professores falando, vou observando, depois a gente trabalha em questões de feedback, de melhoria, de olha, aqui existe essa expressão, aqui é essa pronúncia, aqui é essa gramática, e a gente depois faz esse polish up do que aconteceu, né? Durante a aula, enfim, vou fazendo tudo também throughout the entire session, mas todos temos o que aprender todos os dias, e essa é a maior qualidade de um bom professor. Mais do que ter morado fora ou deixado de morar fora, o que vai te definir como um bom professor, um bom profissional, é o quanto você se dedica a se avaliar, a se melhorar
e a que os seus alunos tenham os melhores resultados possível. Aí sim, a gente encontra a combinação perfeita entre o professor que sabe muito e o professor que ensina muito. É aí que a gente tem essa junção mágica onde os melhores resultados acontecem. Então, espero que essa sessão, que esse episódio, que essa live tenha acalmado o coração de quem nunca morou fora e se sente mal por isso. Também nunca morei, high five. Não te desqualifica, nem te qualifica. Ter morado fora é uma fonte de várias histórias. Não é porque você não fez ainda que você não vai fazer um dia. Digo, inclusive, por mim, por que que eu não fiz ainda? Gente, antes que, né, eu sei que vai rolar essa pergunta, Débora, por que que você não foi pra fora, morar fora, nananana, por que que você só viajou aquela vez? Gente, prioridades, né? Depois de um tempo, me casei, tenho a minha casa, tenho os meus filhos. Entre uma viagem internacional e reformar a minha cozinha aqui fora, né? Ou colocar, enfim, ter uma área gostosa para receber as pessoas, o que que eu optei? Reforma na casa, reforma ali, faz não sei o quê. Enfim, outras coisas vão acontecendo e tudo bem. Quer dizer que nunca vai acontecer a viagem? Não, quer dizer que vai acontecer, mas eu tenho algumas outras prioridades para sanar primeiro, certo? Então, se você também tem, se você sanou as suas prioridades primeiro, se você planeja sanar as suas prioridades primeiro e depois viajar, entenda que não é isso que vai definir a sua qualidade como teacher, tá bom? Ó, beijo, tenham todos uma ótima semana. Quer participar do Advanced Language Practice? Clube de conversação para professores que querem continuar se desenvolvendo, cujo inglês está enferrujando, que tem aí todas essas crenças de, meu Deus, será que eu sou mesmo boa? Será que eu ainda sou C1? Será que eu ainda consigo me expressar em inglês? Será que eu consigo falar de inteligência artificial e do impacto da inteligência artificial? Será que eu consigo falar do que eu acho que é sucesso? Consigo falar do quesito, da questão ali do 1% melhor a cada dia? Será que eu consigo falar de tudo isso em inglês? Tá na dúvida? Vem pro Advanced Language Practice que eu vou te ajudar a construir esse passo a passo e você vai conseguir sim, com ajuda, com pitacos e seu inglês vai ficar cada dia mais lindo, tá bom? Então, quer entrar pro LP? Manda uma mensagem. Te vejo amanhã. Amanhã não tem live, mas te vejo na nossa próxima live. Até mais, ou no YouTube, ou no Spotify, ou aqui no Instagram mesmo. De qualquer jeito, a gente ainda se vê essa semana. See you, bye bye.